camponês. Mancini, eu queria saber de você o quanto você entende que sua equipe superou hoje, que você fizesse uma avaliação dessa questão da superação, pela questão das ausências, pela questão dos jogos em sequência e de você ter que colocar alguns atletas e ter outros que você não pôde colocar, dadas as questões de contusão e acredito até de questões fisiológicas que tiraram outros jogadores da partida. Então eu queria que você avaliasse isso, avaliando também a circunstância do Ceará, que há 3 rodadas atrás era penúltimo colocado, aliás, há 2 rodadas, e nessas 2 últimas rodadas termina, independente dos outros resultados no G4, termina dependendo dele na última rodada para conseguir a sua classificação. Então, essas 2 questões, por favor, avaliação do jogo com essas ausências e a questão de chegar à última rodada dependendo só de si para obter a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Obrigado, Mancini. Boa noite. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que nós sabíamos da importância do jogo de hoje, né? Era fundamental que o Ceará voltasse a vencer e a gente vinha de um jogo duríssimo, né? O clássico na quarta-feira, e era importante que a gente ratificasse nesse domingo mesmo, jogando fora de casa e sabendo que enfrentaríamos uma equipe com chances também, o que dificultaria muito a nossa partida, né? E isso aconteceu de fato. Mas um pouco fora disso, desse cenário todo, nós tivemos 9 jogadores com virose de sexta para sábado, de sábado para domingo, 6 deles com febre. Então a gente viveu nesses 2 dias aqui em Campina Grande uma situação bem diferente do que normalmente a gente vive, né? Além dos desfalques, além dos atletas que não puderam entrar em campo, nós também tivemos alguns que poderiam jogar e que, em função dessa virose, acabaram tendo uma dificuldade muito maior. O nosso departamento médico, através do Dr. Joaquim, que aqui estava, se mobilizou durante a madrugada, e isso a gente tem que passar, porque essa vitória do Ceará ela tem um peso muito grande, porque os atletas se doaram de uma forma muito grande, assim como a gente já esperava, né? E só para dar um exemplo, o Matheus Felipe, com febre, no dia de hoje, acabou participando dos últimos 5 minutos, não tinha força nem para aquecer, mas sentiu que naquele momento ele era importante dentro do campo, me chamou, disse que estaria apto a jogar, acabou jogando ali cerca de 10 a 15 minutos, mas foi importante naquele final, onde a gente tinha que sustentar o resultado. Então foi uma vitória brilhante, uma vitória de uma equipe, de um grupo que está muito focado, que realmente quer fazer um ano diferente para o Ceará, e a gente tem que valorizar, tem que expor, tem que externar isso para que todos saibam aquilo que está sendo feito no nosso dia a dia. E sobre a outra pergunta, o Ceará sai de penúltimo para o G4 porque fez 6 pontos seguidos e é importante, né? Neste ano na Copa do Nordeste a gente tem visto um equilíbrio muito grande, a nossa chave tem uma pontuação muito alta, a chave oposta menos, então por isso havia necessidade sim de se vencer a partida de hoje para que a gente dependa somente da gente na última partida. A gente atingiu o objetivo, eu estou muito feliz por isso, mas feliz também por todo o cenário, por tudo aquilo que aconteceu de sexta-feira até hoje e que houve uma superação muito grande por parte de todos. Mancini, boa noite, aqui é o Horácio Neto do Jornal o Povo, da Rádio Povo CBN. Parabéns pela vitória, uma vitória muito importante que deixa até o Ceará numa melhor posição, numa situação mais confortável em relação à classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Mas o ponto que eu queria abordar com você, Mancini, é que se a gente reparar especificamente nos últimos 2 jogos, você tem terminado as partidas com linha de 5. Nos últimos 2, por coincidência, o Ceará tentou defender esse placar de 1-0, tentou não sofrer gols na reta final, e nesse jogo em específico, contra o 13, até mais substituições defensivas aconteceram. A entrada do Jean Irme, também a dobra na lateral esquerda com a entrada do Paulo Vitor, e o ponto que eu queria lhe questionar era como essas mudanças taticamente influenciam no melhor posicionamento e numa defesa mais
fortalecida para o Ceará não sofrer gols. Como taticamente você explica essas mudanças? Já que, de fato, vem funcionando. Na reta final, nem no jogo passado, nem nesse jogo agora contra o 13, o Ceará sofreu os gols. E aí eu te pergunto, como taticamente você vem explicando essas mudanças que tem feito defensivamente na reta final do segundo tempo? Olha, eu já vim adiantando que o Ceará, ao longo da temporada, teria que jogar com sistemas diferentes, né? Nesses 2 últimos jogos, a gente acabou utilizando nos finais dos 2 jogos uma equipe diferente, com posicionamento diferente, uma linha de 5 atrás, uma linha de 4 e só um atacante à frente, mas isso não quer dizer que você não possa sair de trás e surpreender o adversário, porque nesse momento do jogo, a equipe que está perdendo, ela se lança à frente, acaba fazendo as substituições e acaba deixando vazios, né, lá atrás. Então é importante também que, mesmo a gente atuando de forma diferente com uma linha de 5, a gente não perca a nossa saída de contra-ataque, que tem sido boa. Até no jogo de hoje a gente teve algumas oportunidades, no Clássico também tivemos até a possibilidade de fazer o segundo gol, e isso acaba, de certa forma, gerando uma confiança maior, né? É o segundo jogo seguido que não tomamos gols, e isso é importante também para todo o sistema defensivo. Lembrando que o sistema defensivo, ele também é ajudado pelos jogadores de frente, pelos atacantes, que tem que se posicionar de uma maneira que a linha de 5 funcione. Então, para isso é necessário que ao longo da semana a gente faça vários testes, e foram feitos esses testes. A gente já tem algumas maneiras de se defender diferente, assim como de atacar também. É fruto de tempo de trabalho. Conforme a gente vai tendo mais tempo, outras coisas vão sendo aglutinadas àquilo que já vinha sendo feito, né? Então hoje eu vi com muita felicidade a entrada do PV, depois a entrada do Matheus Felipe, fortaleceram a linha de trás. Nós sofremos muito pouco no jogo, houve um controle muito bom dentro das ações, né? Enfrentamos um jogo difícil, num campo difícil, com atletas que não estavam 100% em função da virose que eu já falei, mas a equipe se superou, buscou uma vitória muito importante e pontos que vão nos dar aí a possibilidade de entrar no último jogo, dependendo somente da gente. Paulo Mancini, boa noite. Aqui é Samuel Conrado, da Rádio Verdinha FM 92.5. Mais uma vitória, uma sequência de 3 vitórias e um empate da equipe alvinegra. E mais uma vez o time sai na frente e não toma gol de empate. O time do Ceará finalmente encontrou aquele equilíbrio que você vinha falando nas coletivas para enfrentar este momento decisivo, tanto na Copa do Nordeste como também no Campeonato Cearense. E além disso, queria saber a condição clínica, né, do Ailon e também do Guilherme Castilho. Isso acaba preocupando você como treinador da equipe do Ceará para os próximos confrontos, já mirando o Campeonato Cearense? Boa noite. Olha, eu acho que aos poucos o Ceará está se maturando, né? Muito cedo ainda para que a gente diga que já está no ponto certo, né? São ajustes a serem feitos ao longo de toda a temporada, né? Mas já é uma equipe que mostra um entrosamento maior, um atleta já sabe melhor como que joga o companheiro do lado, né? É uma equipe jovem ainda, que precisa amadurecer em muitos sentidos, mas que já começa a mostrar que o entrosamento aos poucos ele está chegando. Não é o fato da gente ter vencido os 2 últimos jogos que já nos deu a classificação, mas a gente entrar na última partida num jogo dentro do Castelão, com o apoio do nosso torcedor, sabendo que uma vitória vai nos dar a vaga, também é muito importante para este momento, porque logo em seguida nós já vamos entrar nas finais do Cearense, né? Então é importante que o grupo absorva o mais rápido possível isso que está acontecendo, para que a gente seja forte, tanto de um lado quanto do outro. E sobre o Ailon, o Puga, o Castilho, os atletas que não estiveram presentes hoje, certamente estarão ao longo da semana. A gente sabe o desgaste que esses atletas vêm sofrendo, né? Muito em função
da sequência de jogos, daquilo que está acontecendo nos campeonatos. A gente espera sinceramente que até o final de semana todos eles estejam aptos. Não sei se estarão já para o jogo de quarta-feira, até porque nós temos que voltar para a nossa cidade, realinhar tudo, entender aquilo que está acontecendo. Acho que foi importante também que outros atletas tiveram oportunidade para entrar no jogo de hoje, para jogar, para desenvolver o seu potencial, e assim o Ceará está formando uma casca mais grossa, com mais jogadores, o que também é muito importante para todos nós. Boa noite para você, Wagner Mancini. Quem fala é Júnior Marquezine, Rádio Jovem Pan News, Rádio Cidade. Nós percebemos, Mancini, que o comportamento do Ceará no início do segundo tempo um pouco diferente do que terminou o primeiro tempo. É como se diz hoje, o vestiário fez bem para o Ceará. O que é que você pode contar, o teor da conversa com os jogadores no intervalo do jogo? E você veio com a mudança, a saída do Bruninho, né? Foi apenas dar minutagem ao jogador Bruninho, que há muito tempo não jogava, e a entrada do Saulo. Qual foi o teor da conversa, você e seus jogadores, no intervalo da partida, que o Ceará teve um comportamento diferente, Mancini? Olha, sempre que a gente tem oportunidade de ter uns minutos com os atletas, a gente tem que modificar alguma coisa, né? Porque o panorama do primeiro para o segundo tempo foi diferente. Acho que no primeiro tempo nós sofremos um pouquinho no jogo, até para entender qual seria o teor da partida, né? Você jogando num campo mais irregular, mais duro, né? Existem alguns estádios onde você não tem uma participação efetiva no jogo, que era o caso. Aquilo que eu queria passar como informação não chegava aos atletas, então eu usei o intervalo exatamente para isso. A gente mudou um pouquinho a forma de jogar com a entrada do Saulo, a saída do Bruninho. A equipe acabou absorvendo muito bem, voltou muito bem para o segundo tempo, fez o gol, dominou boa parte do segundo tempo. E nos minutos finais, aí sim, um pouco mais reforçada defensivamente, já que alguns atletas já estavam sentindo em função muito da virose que nos acometeu, o Ceará sustentou bem. Então são fatores que acabam, de certa forma, influenciando dentro da partida. A gente tem que, e isso a gente sempre fala aos atletas, que é muito importante que os detalhes sejam sempre favoráveis à nossa equipe. Nesses últimos jogos a gente tem visto isso, mas é importante também que todos eles entendam que há necessidade de alguns ajustes. A gente ainda não está no ponto que deveria estar, e jogo a jogo a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando, e a tendência é que rapidamente a gente consiga aí exemplificar melhor aquilo que eu estou dizendo aqui dentro de campo. Boa noite, Wagner Mancini. Vitória importante do Ceará fora de casa diante da equipe do 13. Um jogo onde o Ceará foi muito copeiro, conseguiu se comportar muito bem dentro do retrato de jogo daquilo que necessitava. Foi basicamente essa a proposta que você colocou para o seu grupo de atletas, e o que é que você observa de positivo, o que é que dá para tirar de positivo da atuação do Ceará hoje diante da equipe do 13? Olha, a estratégia do jogo hoje era levar os 3 pontos, né? Nós sabíamos que iríamos jogar num estádio com campo irregular, né? Diferente de onde normalmente a gente está jogando, e para isso a gente ia ter que ter uma montagem, uma organização tática um pouco diferente. Na primeira etapa o vento acabou atrapalhando, porque estava contra a gente. Na segunda etapa, a favor do vento, a gente também soube usar esse artifício, né? Fizemos o gol, jogamos boa parte do segundo tempo no campo do 13, e no final do jogo, aqueles 5, 6 minutos sempre de um pouco de tensão, né? Em função do resultado apertado. Mas acho que o mais importante foi realmente a gente ter vencido a partida, ter chegado no G4, o que é importante porque nós temos o último jogo dentro do Castelão, com o apoio do nosso torcedor, e a gente quer ratificar essa boa campanha no momento. Boa noite, Mancini. Tony Mota aqui da Rádio Assunção, parabéns por mais uma vitória. Mancini, o Ceará estava, antes de iniciar o jogo contra o Fortaleza, na última colocação, era o lanterna do Grupo A.
venceu o Fortaleza, entrou no G4, depois saiu, agora venceu de novo 1-0 a equipe do 13 e está no G4 agora na vice-liderança. Como é que você vai trabalhar, sabendo que temos jogo na quarta-feira, que também é importante, que vai ser decisivo, porque essa última rodada da Copa do Nordeste será decisiva, e tendo depois o primeiro jogo já da grande final do Campeonato Cearense. Boa noite, obrigado. Olha, nós vamos jogo a jogo, né? Importante neste jogo de quarta-feira, que é o jogo mais importante das nossas vidas, e aí depois o próximo também será, e assim por sequência, né? Então nós não podemos falar do jogo de sábado se nós não jogarmos o de quarta primeiro, né? É importante que a gente tenha uma postura de um time que quer chegar às quartas de final na Copa do Nordeste, para depois a gente pensar nas finais do Cearense. Acho importante que a gente entre com aquilo que nós temos de melhor, lembrando que vários atletas no jogo de hoje passaram nesses últimos 2 dias por virose, por febre, então nós vamos ter que reavaliar todo o elenco na segunda, na terça, para botar um time na quarta-feira em condições de superar a Itabaiana. A Copa do Nordeste ela tem nos mostrado jogos muito equilibrados e a gente não pode cair no erro de achar que já está definido. Nós temos um jogo importante para fazer na quarta-feira e a gente quer exatamente montar um time forte para isso. Obrigado, Mancini.